Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Mais uma vez estamos juntos e damos graças a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a nossa irmã Hilda Pereira. Ela está parabenizando Eliseu, completa mais um ano de vida, e ela pede que oremos por ele, pela saúde dele. Otávia da Agrovila 21, parabenizando a filha Melissa e também o filho Tiago por completarem mais um ano de vida, e pede que oremos por eles, e especialmente por Melissa. Também a Cacilda Santos, lá da Agrovila 21, parabenizando o neto Tiago. Elisângela Bispo é de Sambaíba, na Bahia. Ela pede que oremos em favor dos 10 dias de oração e também pelo filho e o esposo para que retornem a Jesus. Um alô especial para Cidival e Eliana, de Guaxupé, em Minas Gerais, Donizete e Tuca, de Mococa, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nós aqui estamos em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, por tudo que tens feito por nós até este momento. Te agradecemos por este dia e também por agora termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida o que aprendemos. Abençoa todos os que estudam conosco. Cada um tem o seu problema, sua necessidade. Dê forças e vitórias nas lutas e problemas que enfrentam e que permaneçam sempre confiantes em Ti. Abençoe o Eliseu, que está aniversariando, e que Tu atue na vida dele, na saúde dele. Também abençoe o Tiago, a Melissa, e especialmente também queremos te pedir pela Cacilda Santos, pelo Otávia e também pela Hilda Pereira. A Elisângela Bispo, ela pede pelo esposo e o filho para que retornem a Ti, e pelos 10 dias de oração que serão realizados na igreja. Abençoe também Cidival e Eliana, Donizete e Tuca e todos os demais, Pai, em nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo esta semana vem falando sobre o problema do mal, e sabemos que após a entrada do pecado, nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de enfermidade, cheio de dor, de sofrimento, mas Deus promete enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nós deveremos permanecer firmes nesta palavra em que Deus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e que não vai haver mais sofrimento, exatamente quando Jesus voltar e colocar fim a este mundo de pecado e nós, os salvos, sermos levados para os céus. E eu tenho a certeza de que você e eu estaremos lá no céu, porque nós cremos em Jesus, nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e nós cremos na graça e na misericórdia dele para o perdão dos nossos pecados, e também nós procuramos sempre estar em comunhão com ele, andando com ele, estudando a Bíblia, orando. Isso faz com que nós vivamos aquilo que nós cremos e a certeza de que estaremos com Jesus eternamente. Nós encontramos na Bíblia, em Isaías capítulo 55, nos versos 8 e 9, uma mensagem de Deus para o povo, dizendo o seguinte: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Nós, como seres humanos, temos os nossos projetos, nossos planos, nós temos os nossos desejos, mas nós precisamos colocar nas mãos do Senhor, consagrar ao Senhor todos os nossos planos, projetos, a nossa vida, nossa família, porque, conforme diz aqui o profeta Isaías, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E às vezes acontecem coisas conosco que nós não entendemos o porquê está acontecendo, mas Deus, Ele sabe. Deus, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos dEle, deixar que Ele tenha o controle, nós vamos ver que Ele estará nos conduzindo para decisões melhores, para realizações melhores do que nós imaginávamos, e ter sempre a certeza de que o fim será sempre melhor do que o que nós havíamos planejado.
Então nós precisamos colocar a nossa vida, os nossos projetos nas mãos de Deus, porque os meus caminhos, diz ele, são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Vejam como Deus é maravilhoso. Deus, ele é o Criador, ele nos criou, ele nos mantém e ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Assim também como nós que temos filhos, quando são pequenos, nós procuramos mostrar a eles o caminho melhor para eles seguirem, as decisões melhores para eles tomarem, porque nós já vivemos, passamos pela fase da idade que eles estão e nós sabemos que se nós escolhermos caminhos errados, o nosso fim será um fim trágico, um fim triste. E então nós, pais, desejamos que os nossos filhos entendam o que nós estamos tentando passar para eles e que sigam a nossa orientação, porque será melhor para eles. Assim também é Deus, Ele nos criou, Ele é nosso Pai e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós, diz a palavra de Deus, pedimos, mas pedimos mal. E Deus, através do seu Espírito Santo, Ele, quando nós oramos, o Espírito Santo, Ele transforma essa nossa oração no nosso pedido, que às vezes é um pedido egoísta, para nós, para os nossos próprios prazeres. Então o Espírito Santo transforma isso numa oração apropriada para que Deus faça o melhor por cada um de nós. E quando nós então estudamos a Bíblia e vemos que Deus, Ele tem os melhores caminhos, os melhores pensamentos, os melhores projetos sobre nós, nós deveríamos achar que temos condições de saber exatamente quais são as razões pelas quais Deus faz ou deixa de fazer alguma coisa em determinada situação. Nós não entendemos. Nós até às vezes somos céticos com relação a este conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque o nosso conhecimento humano é limitado. Nós não conhecemos tudo como Deus conhece. Vocês se lembram quando a serpente tentou Eva lá no Jardim do Éden? Ela disse assim, olha, Deus disse para vocês não comerem desse fruto porque o dia que vocês comerem, os pensamentos de vocês, o entendimento de vocês será igual ao conhecimento de Deus. Vocês irão conhecer o bem e o mal. Vejam, Satanás, ele sabe exatamente aquilo que nós desejamos como seres humanos, pecadores, e ele então coloca essas coisas, tentativas, as tentações na nossa frente, de uma forma em que nós achamos que realmente aquilo é o melhor para nós. E às vezes nós caímos nas tentações que ele nos traz e achamos que isso vai ser bom para nós. Mas, assim como quando Eva comeu daquele fruto que a serpente ofereceu para ela, ela realmente teve o conhecimento do mal. Por quê? Porque entrou o pecado neste mundo e as consequências estão aí até hoje. O sofrimento que nós passamos, nós encontramos aqui na Bíblia um salmo, o Salmo 73, aqui nos diz como que Davi, como o salmista, melhor dizendo Asaf, o salmista Asaf, ele lidou com a injustiça que estava imperando ali ao seu redor. Eu vou ler alguns versos do capítulo 73 de Salmos e aqui você depois leia na sua Bíblia. Salmo 73 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado.
Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender porque prosperam, que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair no precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Asaf, aqui falando então a respeito da tentação que ele sofreu de ser igual às pessoas perversas, igual às pessoas más, aos orgulhosos que prosperavam. Eles não tinham dificuldade de nada. Às vezes isso se passa conosco. Às vezes nós procuramos fazer a vontade de Deus, andar corretamente como Deus nos pede, e as coisas parece que não caminham como nós gostaríamos que caminhasse, nós não conseguimos as coisas que gostaríamos de conseguir, e nós vemos pessoas que não temem a Deus, pessoas más, perversas, que têm tudo, parece que têm uma vida tranquila, mas aqui o salmista Asaf ele vem dizendo, somente quando ele entrou no santuário de Deus, foi que ele viu o destino final dessas pessoas. Sim, irmãos, aqui no mundo, parece que essas pessoas vivem bem, parece que elas têm prazer, têm alegria, não falta nada, não passam dificuldades. E nós, povo de Deus, sofremos, passamos apertos, mas quando nós entramos no santuário de Deus, nós vemos que o fim dessas pessoas será a destruição eterna, a menos que se arrependam. Se arrependerem, Deus perdoa. Agora, nós temos também um advogado, nós temos o nosso sumo sacerdote que está no santuário celestial. E ele está intercedendo por nós. E com certeza ele está vendo todas as coisas. Não vamos pensar que Deus não está vendo e que essas pessoas elas para sempre serão felizes e abençoadas, mesmo na maldade. Não. O fim delas está destinado para a destruição. Mas se houver arrependimento, Deus perdoará. Agora, nós não deveremos nos basear nessas pessoas más e perversas, fazer as coisas erradas como eles fazem, porque nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que nós não deveremos, de maneira alguma, abandonar a nossa fé para poder viver bem aqui neste mundo, porque se com Jesus as coisas não estão bem, sem Jesus será ainda pior para nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos ajude a entrarmos no santuário celestial pela fé, em oração, e receber de Deus as bênçãos e as vitórias que nós precisamos em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana e lembramos a todos que a Bíblia nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.